Eu dei tudo o que tive ao longo da minha vida, amor, tempo, dinheiro e eu, até que ouvi algo uma noite enquanto comia comida que havia comprado que quebrou meu coração para sempre. Isso é mais do que simplesmente uma história humilhante. É uma história de despertar. Esta história é para você se você já se sentiu invisível em sua própria casa. Lembre-se de se inscrever e me avise de onde você está visualizando na seção de comentários. Eu gostaria de ouvir sua história também. Enquanto fazia recados para um jantar, eu nem estava lá, ainda podia sentir o cheiro do frango assado que havia temperado naquela manhã, cozinhando lentamente, a talhada de óculos de cristal e o fraco zumbido da música jazz que enchia a casa que eu pagava. No entanto, Olivia deixou de me informar que seus pais estariam visitando novamente, então eu estava lá para garantir que a casa estivesse em melhores condições. Eu deveria ter percebido que não deveria ter ficado. Quando a mãe dela perguntou: "E você é?" Com aqueles olhos semicondescendente e meio inquisitivo, eu deveria ter percebido o que estava prestes a acontecer. Nenhuma batida foi perdida por Olivia. Ela riu como se fosse a coisa mais hilária de todos os tempos. "Oh", continuou ela, "é Margarete, nossa empregada não oficial, que mantém a casa funcionando." Todo mundo, até meu filho, riu. Eu carreguei a garrafa de vinho vazia da adega e simplesmente fiquei ali, segurando-a. Eu dei um sorriso cortês, como se meu coração não estivesse se separando e não senti o chão desaparecendo sob meus pés. Coloquei a garrafa no balcão, me desculpei e levei meu tempo para o meu quarto. Atrás de mim, eles continuaram a rir. Meu filho não estava entre os que se importavam em corrigi-la, dizer: "Essa é minha mãe" ou para dizer qualquer outra coisa. Não dormi naquela noite. Sentei-me na beira da minha cama e olhei para a porta que eu havia me pintado quando me mudamos. Lembrei-me do meu nome, pontuação de crédito e adiantamento desde o dia em que assinei os documentos da hipoteca. Ethan foi um recém-formado. Olivia ainda não havia aparecido na foto. Eles não tinham nada. Eu me joguei neles. E eu era empregada agora. Como sempre, preparei café na manhã seguinte. Olivia alegou apreciar o gato que eu alterei. Eu esperei até que ela desceu as escadas em seu traje de yoga, preocupado demais com o telefone para dizer um bom dia. Depois de um tempo, ela olhou para cima. Dei a ela as chaves da porta da frente, a porta traseira, a caixa de correio e a garagem. Ela questionou, sua sobrancelha bem arrumada enrugou: "O que é isso?" Eu sorri. "Boa sorte pagando a hipoteca agora." Ela piscou. "O que?" Passei ela enquanto descia o corredor, passando pelas fotos emolduradas, nos móveis bem selecionados e nas paredes pintadas. Acabei de pegar o casaco que usava quando trouxe Ethan para a casa do hospital e do meu bolso. Eu nem me despedi. Quando abri a porta, ouvi Ethan gritando meu nome. Eu continuei. Continuei a andar enquanto ele corria descalço na garagem depois de mim. Eu não forcei a porta do carro fechada. Algo dentro de mim havia rachado, mas não da maneira que você pode assumir, então eu o fechei com cuidado e cuidado. Não era raiva. Não era triste. A clareza foi a chave. E a coisa mais assustadora de tudo foi isso. A clareza é silenciosa. Não grita. Não está implorando. Simplesmente sabe. E pela primeira vez na minha vida, percebi que tinha terminado. Eu sabia para onde não estava hospedado, mas não tinha certeza de onde estava indo. Ethan estava parado na garagem, parecendo chocado, quando olhei pela última vez no espelho retrovisor. O quanto ele acabará de perder era desconhecido para ele. Nem eu ainda. Já foi dito que, até que você respire, você não percebe que estava se afogando. Ainda não estava independente daquela primeira noite no pequeno apartamento que minha tia-avó, Ruth, havia me deixado. Era quieto, um silencioso denso e ressonante que desceu como poeira em tudo. Com seu papel de parede amarelado, piso antigo e um aquecedor que gemia como se tivesse visto décadas melhores, o apartamento tinha um odor de tempo. Fiquei lá, me perguntando se eu deveria rir ou chorar e larguei minha bolsa na mesa da cozinha. Eu também não fiz. Fiquei ali olhando para os azulejos quebrados e pensando na casa que eu tinha acabado de sair. Para mim, no entanto, não era mais um lar. Eu me mudei como um fantasma durante o curso dos próximos dias. A estrutura da cama do quarto estava quebrada, então eu dormi no sofá.
Eu consumi sopa micro-ondas e sanduíches de manteiga de amendoim. Não liguei para ninguém porque ninguém me telefonou, não porque eu estava sozinho. Ethan não enviou um e-mail, não enviou uma mensagem, não disse nada. Olivia o avisou, eu acho. Ou pior, talvez ele simplesmente não tenha dado a mínima. Eu não conseguia parar de pensar nessa ceia, como eles riram e como ele riu. Quando meu ex-marido saiu, fiquei para criar o garoto sozinho. Eu me sacrifiquei, minhas aspirações e meu trabalho. Para manter um teto sobre nossas cabeças, comprei mantimentos antes da manhã e limpava quartos de hotel à noite. E eu utilizei todo o dinheiro do seguro que meus pais me deram depois que eles faleceram para comprar uma casa. Eu nunca exigi aluguel dele ou forçou a pagar qualquer coisa. De alguma forma, tive ajuda no universo de Olivia. Comecei a escrever à noite, velhos cadernos espirais, do tipo que eu costumava comprar para Ethan no ensino médio. Preenchia página após página, não para que alguém leia, só para mim. Eu escrevi coisas que nunca havia dito em voz alta, sobre como costumava ficar na cozinha e esperar que ele agradeça, sobre como choraria na garagem quando eles saíam para jantar e não me convidavam, sobre como fingia estar dormindo para não ouvir que zombaria dos meus programas de TV na sala de estar. E então, um dia, enquanto procurava uma lâmpada no armário de armazenamento no andar de cima, encontrei o velho tronco de metal que Ruth costumava manter sob sua máquina de costura, EAV, enferrujada. Eu o abriu, esperando o fio e os botões. Em vez disso, encontrei envelopes, dezenas deles e um em particular que mudou tudo. Foi abordado para mim na caligrafia familiar de Ruth, datada de quase 3 décadas atrás. Se você está lendo isso, significa que você voltou e sinto muito que você precisou. Meu coração bateu quando eu desdobrei as páginas. Eles eram amarelados, frágeis. No interior, havia cópias de formulários hospitalares, notas e uma única fotografia de um recém-nascido embrulhado em um cobertor do hospital, não Ethan. Havia um nome, Michael Jameson. Eu li a carta 3 vezes antes de fazer algum sentido. Ruth havia sido enfermeira no hospital onde Ethan nasceu. Ela disse que sempre tinha dúvidas. Ela viu algo estranho no berçário na noite em que dei à luz, um interruptor da sala de última hora, uma confusão com as tags. Mas quando ela levantou a questão, era tarde demais. Os bebês já haviam ido para casa. Ela nunca me disse que estava com medo, disse que esperava estar errada. Mas então, anos depois, ela encontrou um documento enterrado em seus arquivos, um acordo tranquilo do hospital para outra família. E foi aí que ela sabia que Ethan não era meu filho. Minhas mãos tremeram. Eu pensei que poderia desmaiar. Eu olhei para a foto, com o nome, Michael Jameson. Minha mente se recusou a processá-lo porque, se isso fosse verdade, quem era Ethan? Quem era eu para ele? E então algo estranho aconteceu. Eu não me senti triste. Eu não me senti raiva. Eu me senti livre, não porque não amava Ethan, mas porque de repente todos esses anos de dor, de me sentir um estranho em minha própria vida, fazia sentido. Talvez aquela frieza que eu sempre senti dele, talvez isso não tenha imaginado. Talvez ele sempre se sentisse um estranho. E talvez eu não estivesse louco, afinal. Passei o resto da noite lendo todos os jornalistas naquele tronco. Ruth manteve tudo, relatórios de DNA, depoimentos, um pequeno artigo sobre a família Jameson, bem-sucedida, educada, local e ainda morando na mesma cidade. Meu filho de verdade estava aqui o tempo todo, crescendo a poucos quilômetros de distância. Dobrei as cartas de volta cuidadosamente, as coloquei em um novo envelope e as coloquei na minha gaveta da mesa de cabeceira. Então eu me olhei no espelho por um longo, muito tempo. Não reconheci a mulher olhando para mim. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha vergonha dela. Ela estava quebrada, sim, mas estava acordando. E o mundo não tinha ideia do que isso significava ainda. Há um tipo de silêncio que não parece pacífico. Parece punitivo. Esse era o tipo de silêncio em que vivi por semanas depois de ler a carta da tia Ruth. Eu não sabia o que fazer com as informações. Eu carreguei dentro de mim como um arame vivo, tão difícil de tocar, impossível de ignorar. Não cheguei a Ethan. Eu não fui procurando Michael. Eu apenas existi. Todos os dias, acordava, fazia uma única xícara de café, olhava para a janela da cozinha empoeirada e tentei entender quem eu era agora.
A Margarete que criou Ethan não era a mesma mulher que leu essas cartas. Aquele Margarete era mãe, esposa uma vez, cuidador, doador de tudo. Mas quem eu era sem essa identidade? Uma noite, o aquecedor saiu no apartamento. Acendi uma vela e me agachei em cobertores, enrolando-se no sofá com os arquivos do hospital no meu colo. Eu devo ter lido 100 vezes. Toda linha, toda assinatura, todo registro de data e hora, tudo checou. Era real meu verdadeiro filho, Michael Jameson, nasceu na mesma noite que Ethan, na mesma asa, em um hospital que mais tarde se estabeleceria silenciosamente com outra família, esperando que a verdade nunca aparecesse. Ruth fez cópias de tudo antes de passar. Ela me deixou os pedaços de uma verdade que havia sido roubada de mim. Senti tristeza, mas não por Ethan. Eu sofri o tempo, os momentos que eu poderia ter tido com Michael, as festas de aniversário, os primeiros dias da escola, os joelhos raspados e os projetos científicos. Todas aquelas coisas que eu pensei que estava fazendo pelo meu filho, elas foram feitas para outra pessoa. E, no entanto, de alguma forma, não me senti ódio por Ethan. Meu amor por ele não era biológico. Foi incondicional, ou então eu pensei. Mas quando alguém que você levanta não o defende, nem o vê, isso obriga a reavaliar tudo. Era uma tarde de terça-feira quando finalmente me unei. Eu estava escondido há muito tempo. Eu não estava pronto para enfrentar Ethan, ainda não. Mas eu poderia começar um pouco e, em algum lugar quieto. Entrei na cidade e fiquei do outro lado da rua da pequena livraria perto de Maine e El, Jameson's Books. Foi pintado em verde profundo com sinais de letras manual nas janelas. Eu já passei por dezenas de vezes antes e nunca o notei. Ele estava lá, Michael. Eu não precisava perguntar. Ele parecia cerca de 30, talvez um pouco mais velho, cortado, lendo óculos. Ele estava ajudando uma jovem a encontrar um livro de poesia. Sua voz era macia, paciente. Sua postura era gentil, mas certa de si. Eu fiquei do outro lado da rua, coração batendo, olhos fixos no filho que nunca soube que tinha, e chorei ali na calçada, não soluçando, não alto, apenas lágrimas quietas e imparáveis que rolaram minhas bochechas e na gola do meu casaco. Eu não entrei, não naquele dia. Acabei de assistir. E então eu fiz isso de novo no dia seguinte e no próximo. Tornou-se um ritual. Eu andava pelo quarteirão, sentava no banco perto da esquina, fingia verificar meu telefone ou tomar café de uma xícara de papel, e eu assistia Michael vivendo a vida da qual nunca fazia parte. Não estava perseguindo. Foi um luto, mas também a preparação. Porque lentamente, eu estava começando a montar as peças. Enquanto estava sentado fora dessa livraria, comecei a perceber as coisas, a programação das entregas, os nomes dos clientes, o ritmo da loja. Eu estava observando, sim, mas não apenas ele, isso, Ethan e Olivia. Comecei a rastreá-los também, sutilmente. Eu conhecia seus padrões de memória. Olivia sempre postou nas mídias sociais, marcando seus pontos de brunch favoritos, estúdios de yoga e degustações de vinhos. Não foi difícil seguir a trilha. E o que eu vi me deixou enjoado. Eles não estavam lutando. Eles estavam fingindo. Os negócios de Olivia, alguma marca de treinamento de estilo de vida, eram principalmente fumaça e espelhos, espaço de escritório alugado, seguidores pagos, cartões de crédito maximizados para manter as aparências. E Ethan, ele havia deixado o emprego há 6 meses. Olivia chamou de a manifestando um novo capítulo. Eu chamei de ilusão. Eles estavam construindo uma casa de cartas e não faziam ideia de que o vento estava chegando. Não contei a ninguém o que eu havia descoberto, ainda não. Em vez disso, comecei a manter um segundo diário, não como o primeiro, cheio de emoções e desgosto. Este era estratégico, datas, nomes, registros de negócios, registros públicos. Eu não estava mais de luto. Eu estava planejando. Eles pensaram que eu estava fora, invisível, irrelevante. Mas eu estava mais presente do que nunca. E eu estava prestes a lembrar-los exatamente quem eu era. A primeira vez que vi Michael de perto, não conseguia falar. Foi uma quinta-feira chuvosa. A livraria estava quase vazia e ele estava reabastecendo a seção de biografia, cantarolando baixinho. Eu tinha ficado para fora por muito tempo,
e quando ele se virou e olhou pela janela da frente, nossos olhos se encontraram. Ele deu um sorriso educado e acolhedor, nada mais, exatamente o tipo de bondade que você oferece a um estranho. E é isso que eu era para ele, um estranho. Meu coração apertou. Eu me afastei rapidamente, fingindo verificar meu telefone, mas minhas mãos estavam tremendo demais para fingir de forma convincente. Eu andei rápido, passando pela esquina, mal chegando ao carro antes que as lágrimas viessem. Como você diz a alguém que a vida inteira começou com um erro? Como você parece um homem adulto nos olhos e diz: você não é quem você pensa que é e nem eu? Fui para casa e peguei a carta de Ruth novamente, li mais 3 vezes. Ela não havia acabado de descobrir a verdade. Ela havia investigado. O nome Michael Jameson não era um palpite, foi confirmado. Ela encontrou os documentos de assentamento. O hospital nunca me disse porque eu nunca deveria saber. E os Jamens, eles devem ter sabido de algo, talvez não a verdade completa, mas o suficiente para aceitar um pagamento tranquilo. Mas eu não estava aqui por vingança contra eles. Eu nem tinha certeza do que estava aqui. Eu só queria conhecê-lo, para ver se a dor no meu peito poderia ser preenchida pela realidade de quem ele era. Então, eu voltei. Eu comecei pequeno. Eu comprei um livro. Michael ligou para si mesmo. Boa escolha, disse-lhe com um sorriso. Difícil de encontrar hoje em dia. Sua voz estava quente, familiar de uma maneira que fez minha garganta apertar. Ele me entregou a bolsa, os dedos escovando o meu por um segundo. Eu assenti. Você é dono deste lugar? Mais ou menos, disse ele. Meus pais me ajudaram a começar. Eles estão aposentados agora, então eu fico ocupado aqui. Claro que eles ajudaram. É claro que ele tinha apoio, não como Ethan, que não tinha nada além do meu sangue, suor e sacrifício, e que se virou e me ofereceu como uma piada. Michael tinha paz, mas não eu. E Ethan me teve, mas nunca quis o que eu dei. O universo havia mexido o quebra-cabeça e deixou todos nós sangrando sobre as peças erradas. Comecei a visitar a livraria a cada poucos dias, casual. Às vezes eu comprei um romance, às vezes apenas navegava. Michael começou a me reconhecer. Ele diria, de volta, com aquele sorriso fácil: falamos falantes, clima, livros, eventos locais. Eu nunca disse a ele meu nome, ainda não. Não era a hora. Enquanto isso, nas sombras da minha antiga vida, as coisas estavam mudando. Ita me enviou uma mensagem, um texto que dizia: Emion, você está bem? Nada mais. Depois de 3 semanas de silêncio, foi o que eu recebi. Não respondi. Não tinha mais nada a dizer. Mas comecei a olhar mais fundo no mundo deles. Puxei a ação para casa. Sinta muito, que não tinha que não tivesse relembilização. O lento se desenrolar, o medo, a percepção de que o fundamento em que se mantinham não era apenas frágil, pertencia completamente a outra pessoa. Todas as noites eu escrevi. Meu novo diário era meticuloso, todo recibo, toda conversa, toda vez que Michael mencionava um hobby, um autor favorito, uma lembrança de infância, eu escrevi, não para usar contra ele, mas para entender o filho que nunca consegui criar. E nas entrelinhas, comecei a ver a verdade mais claramente do que nunca. Ethan não me tratou mal porque ele mudou no nascimento. Ele me tratou mal porque escolheu, porque Olivia lhe deu permissão, porque em algum lugar ao longo da linha, ele parou de me ver como alguém para respeitar e começou a me ver como alguém para demitir. Mas Michael, ele não me conhecia. E, no entanto, ele me tratou com mais bondade em 5 minutos do que Ethan em 5 anos. Eu não estava pronto para contar a ele, ainda não. Mas eu estava perto. E quando chegou a hora, eu não diria apenas quem eu era. Eu diria tudo a ele, sobre o hospital, sobre a troca, sobre a vida que foi roubada de nós dois. Mas primeiro, tive que terminar de assistir ao colapso da vida que já havia deixado para trás. Porque uma vez que a peça final caiu, eu não estaria olhando para trás. Eu nunca planejei me tornar uma sombra em minha própria história. Mas às vezes a única maneira de ver as pessoas claramente é sair da luz. Depois daquele dia na livraria, as coisas mudaram para dentro de mim, não de repente, mas como um lento nascer do sol rastejando em um campo congelado, silencioso, inevitável.
Eu não apressei nada. Eu não estava apenas tentando me reconectar com um filho que nunca conheci. Eu estava tentando me recuperar. Comecei a andar um pouco mais alto, falando um pouco mais forte. Comprei um laptop de segunda mão e comecei a digitar minhas anotações em arquivos, evidências, cronogramas, nomes. Isso não era mais um diário. Era estratégia, sobrevivência. E uma coisa ficou clara: o mundo de Ethan e Olivia foi mantido unido por fita adesiva e mentiras. A casa em que moravam, minha casa, ainda estava sob meu nome. O negócio de estilo de vida de Olivia, Olivia Sands, era um império fabricado, clientes falsos, depoimentos falsos. Ela construiu uma marca em chavões e filtros, vendendo conselhos de crescimento pessoal enquanto dirigia um carro de luxo alugado que não podia pagar. Encontrei a documentação da LLC online. Eu verifiquei os registros fiscais. Eu procurei comentários de negócios. Cada post que ela fez foi com curadoria. Todo evento que eles participaram foi uma foto. E por trás de tudo isso havia dívida, tanta dívida, cartões com limites máximos, um empréstimo privado inadimplente, a dívida estudantil de Ita ainda não paga. Eles estavam sufocando sob uma montanha de contas, mas orgulhosos demais para dizer uma palavra, ou talvez muito arrogante. Foi quando eu soube que se eu puxasse apenas uma corda, tudo cairia. Mas ainda não, porque tive mais um passo para dar primeiro. Michael. Eu ainda visitei a livraria e ele ainda não sabia quem eu era. Mas cada interação se afastou do medo. Conversamos sobre livros, sobre a vida, sobre pequenas coisas, programas de TV, bom café, barulho da cidade. Uma vez sentamos no pequeno café ao lado, e ele me contou sobre como quase se tornou professor, mas seu amor por livros o puxou para os negócios. Você me lembra alguém, ele disse uma vez, bebendo seu chá. Alguém que eu não posso colocar. Eu sorri. Talvez um bibliotecário. Ele riu. Talvez. Esse momento ficou comigo por dias. Eu não gostei dele. Eu o reconheci, não apenas pelo arquivo que eu havia lido ou a foto que Ruth me deixou, mas da maneira como ele tratava as pessoas, da maneira como ouviu, a força silenciosa nele. Parecia o meu. Estava em sua postura, calma, presença dele. Comecei a sonhar com uma vida diferente, onde o criei, onde assamos biscoitos na cozinha, onde o levei a jogos de futebol e aplaudi do lado de fora. Eu podia imaginar tão vividamente que fez meu peito doer. Mas eu não poderia voltar. Então, eu planejei para o que era o próximo. A primeira coisa que fiz foi chamar um advogado, não por vingança, por justiça. Eu queria que a casa fosse vendida. Eu tinha todo o direito legal a isso. Fiz o adiantamento, paguei todas as contas e nunca assinei. Ethan sempre disse: vamos colocá-lo em seu nome mais tarde. Sem pressa. Claro, não havia pressa para ele, eu estava pagando tudo. Agora, eu queria meu nome de volta, meus direitos, minha casa. Se não fisicamente, então legalmente. Eu me encontrei com um advogado no centro da cidade, uma mulher sobre a minha idade, afiada e direta. Ela ouviu sem julgamento. Quando eu disse a ela o que aconteceu, ela sentiu lentamente e disse: vamos arquivar a moção esta semana. Eu assinei os papéis com a mão firme. Naquela noite, passei pela casa. A luz da varanda W como em Olivia estava sentada no balanço, rolando no telefone, copo de vinho na mão. Lá dentro, Ethan estava no sofá, jogando videogames. Suas vidas estavam correndo no piloto automático, não fazia ideia de que o chão abaixo deles já estava mudando. Não se tratava de punir-los. Era sobre restaurar o equilíbrio. E quando a casa vendeu, eles sentiriam o que eu sentia há anos, impotente. E talvez, apenas talvez, eles entendessem o que significava ser descartado. Eu não bata as portas. Eu não gritei. Eu apenas assisti, esperei e fui embora. O primeiro dominó havia caído, e nenhum deles sabia isso ainda. Eu sempre acreditei que o silêncio é mais forte que o ruído, que a verdadeira força não está em quão alto você luta, mas em quão profundamente você sabe que está certo. No dia em que o aviso oficial foi para Ethan e Olivia, eu estava sentado em um café perto do tribunal, mexendo mel no meu chá com uma calma que eu não sentia há anos. Meu advogado disse que o receberia às 9 horas sharp. Meu telefone zumbiu. Ethan.
Eu olhei para a tela até que parou de tocar. Então eu entreguei e deixei o silêncio falar por mim. Não que eu não quisesse ouvir a voz dele. Eu simplesmente não estava pronto para ouvi-lo mentir. Mais tarde naquela tarde, verifiquei meu e-mail e vi sua mensagem. Não demorou muito. Apenas: mãe, o que você está fazendo? Por favor, me ligue. Olivia está enlouquecendo. Claro que ela era. A hipoteca era vencida e agora eles não podiam refinanciar porque a pessoa que eles achavam que era fraca demais para importar era a que segurava a ação, e eles nunca viram isso chegando. Uma semana depois, recebi outra ligação, Olivia, desta vez. Eu também não respondi. Ela deixou um correio de voz, seu tom apertado, mal controlado. Margarete, nós realmente precisamos conversar. Tudo isso é um mal-entendido. Ethan diz que você está passando por algo e estamos aqui para apoiá-lo, mas você está colocando nossas vidas em risco, e isso não é justo. Eu ouvi 2 vezes. Ela chamou a casa dela e meu silêncio tornou-se mais nítido, mais deliberado. Eles ainda não entenderam, mas eles entenderam. 2 dias depois, Ethan apareceu no meu apartamento. Eu o vi através do versista antes mesmo que lhe batesse, cabelos não descompactados, olheiras sob seus olhos, um homem se desenrolando. Eu não abri a porta. Ele ficou lá por um longo tempo, bateu uma vez, então novamente, depois disse: mãe, por favor, não faça isso. Eu fiquei do outro lado, minha mão no botão, mas não o viraram. Eu o deixei sentar no desconforto de não ser ouvido, assim como eu tinha há anos. Na semana seguinte, meu advogado finalizou a papelada para listar a casa. Eu obteria o lucro total, tudo legalmente, eticamente, emocionalmente. Tudo isso era meu. Olivia tentou lutar contra isso. Ela alegou a contribuição de valor. Meu advogado sorriu e disse: vamos vê-la provar isso no tribunal. Ela não podia, porque nunca investiu em nada além de aparências, e agora estavam desmoronando, um filtro de cada vez. A notícia foi divulgada. Os pais de Olivia pararam de comentar sobre suas postagens nas redes sociais. Os clientes começaram a recuar. Ela fez um vídeo tentando explicar a injustiça da lei de propriedade geracional. As pessoas viram através disso, e eu não postei nada. Eu continuei aparecendo na livraria de Michael. Tomamos café novamente, conversamos sobre um romance antigo que nós dois amamos. Ele me recomendou um livro de memórias. É sobre tristeza, disse ele, mas também perdão. Eu assenti, engolindo um nó na minha garganta. Eu acho que você gostaria, acrescentou. Talvez eu o fizesse, mas ainda não. Eu não tinha terminado de luto ou perdoador. Em casa, comecei a encaixar fotos antigas, fotos de Ethan como bebê, retratos da escola, festas de aniversário onde fiz todo o trabalho e não recebi nenhum crédito. Não os joguei fora, mas os afastei, porque a mulher que passou a vida dando tudo se foi. E a mulher que tomou seu lugar, ela não estava com raiva. Ela estava acordada. Os papéis foram assinados. A casa estava no mercado e, em algum lugar dentro daquela livraria verde do outro lado da cidade, meu filho de verdade riu de algo que um cliente disse, completamente inconsciente de que sua vida estava prestes a mudar também, mas da melhor maneira. Porque nem todas as perdas são tragédias. Alguns deles são iniciantes disfarçados. Eu sempre pensei que as máscaras eram algo que as pessoas usavam em festas de fantasia, mas Olivia usava a dela como uma segunda pele, impecável, sorridente, inabalável, o tipo de mulher que sempre soube posar para uma foto, como angular sua voz bem em público. Mas há coisas sobre máscaras, eventualmente elas quebram, e eu estava prestes a quebrar completamente a dela. A ideia veio a mim uma manhã enquanto navegava no diretório de negócios local. Eu já havia reunido sujeira pessoal suficiente, problemas de crédito, parcerias fraudulentas do Instagram, pagamentos tardios de hipotecas. Mas eu queria mais do que rumores. Eu queria fatos, algo concreto, algo que eles não podiam girar. Então, contratei um consultor de negócios local, um homem chamado Darren, quieto, profissional, discreto. Eu disse a ele que precisava de uma auditoria completa de um negócio, nada ilegal, apenas um mergulho profundo em sua estrutura. Dei-lhe o nome da empresa de Olivia, Olivia Sands LLC. Ele tem o que trabalhar.
Uma semana depois, ele entregou tudo em uma pasta arrumada. E o que ele encontrou, até eu não estava preparado. Todo o modelo de negócios de Olivia era uma mentira, nenhum registro de impostos nos últimos 2 trimestres, várias faturas forjadas para parecer que vieram de clientes reais, mas os clientes não existiam. As sessões de fotos encenadas em propriedades alugadas que ela alegou serem reformas em casa. Suas chamadas parcerias eram apenas vínculos afiliados com métricas infladas. Ela não estava apenas fingindo ter sucesso, ela estava enganando a todos. Perguntei a Darren: isso se sustentaria sob escrutínio? Ele olhou para mim e disse: se isso for público, ela terminou, financeiramente, profissionalmente. E foi aí que tomei uma decisão. Eu imprimi tudo. Então eu encontrei o endereço dos pais de Olivia, as mesmas pessoas que já riram em minha casa, tocando copos de vinho enquanto a filha me humilhou em minha própria cozinha. Enviei-lhes o arquivo anonimamente. Sem carta, sem assinatura, apenas uma nota simples que dizia: tudo o que você acha que sabe é uma performance. 2 dias depois, as primeiras rachaduras apareceram. O Instagram de Olivia ficou quieto, nenhuma história, sem rotinas matinais com curadoria. Seu post mais recente, uma citação inspiradora sobre ser incompreendida, foi inundada de comentários estranhos. Então, como dominó, seu mundo começou a entrar em colapso. Seu site ficou offline para manutenção. Seu último workshop planejado foi cancelado devido às circunstâncias imprevistas. E então eu ouvi a cereja em cima de um vizinho antigo que ainda a seguia. A mãe de Olivia foi vista saindo de casa em uma raiva, gritando ao telefone, rosto vermelho, bolsa balançando loucamente. O que quer que acontecesse por trás daquelas portas fechadas, não foi filtrado e não era bonito. Ethan me ligou novamente naquela noite. Eu não respondi. Ele deixou outro correio de voz: mãe, eu não sei o que está acontecendo. Os pais de Olivia não estão falando conosco. Alguém enviou coisas para eles, documentos. Eles acham que nós os forjamos. Você? Você fez isso? Eu não respondi. Ele finalmente a estava vendo por quem ela realmente era, e a si mesmo também. Ele passou anos defendendo uma mulher que destruiu tudo em seu caminho, começando comigo. Deixe-o sentir isso. Deixe-o sentar nele. Naquela noite, fui até a livraria novamente. Michael estava fechando. Ele acenou quando me viu. De volta, disse ele, desbloqueando a porta para me deixar entrar. Você deve trabalhar aqui neste momento. Eu sorri. Talvez eu deva. Sentamos no chão, cercado por brochuras empilhadas. Ele estava catalogando uma nova remessa. Ajudei sem ser perguntado. Por que você vem aqui? Ele perguntou, não indicieis. A pergunta me pegou de surpresa. Eu olhei para ele. Ele tinha meus olhos. Eu não tinha notado antes. Gosto do jeito que parece aqui, eu disse, como se nada estivesse fingindo ser algo que não é. Ele inclinou a cabeça, me considerando. Eu também. Trabalhamos em silêncio depois disso, nenhuma conversa fiada, não há mais perguntas. Mas naquele tranquilo, algo resolvido entre nós, não é verdade, ainda não, mas algo próximo, um fio nos conectando. E pela primeira vez, não me senti um fantasma na vida de outra pessoa. Eu me senti visto. E a mulher que uma vez permaneceu invisível em sua própria cozinha, ela se foi. Em seu lugar estava alguém que eles nunca esperavam, alguém que nunca deveria ter subestimado. Eu costumava pensar que o desgosto veio em um grande golpe, como um acidente de carro ou uma porta se fechando. Mas não é assim, nem sempre. Às vezes, vem devagar, como vazamento de água através de um teto, gotejamento por gotejamento, até que um dia todo o teto cai. E Ethan, ele finalmente estava de pé sob o dilúvio. A notícia o alcançou até então. A casa estava oficialmente listada. A máscara que Olivia usava desmoronou, seus negócios expostos, sua reputação se desenrolando e, sem nenhum outro lugar para apontar a culpa, Ethan fez o que sempre fazia. Ele veio correndo para mim. Ouvi a batida antes de vê-lo. Era uma tarde tranquila. Eu estava terminando uma xícara de chá quando o som ecoou pelo apartamento, 3 envoltórios macios, hesitantes, como a batida de alguém que não sabia se ele seria recebido ou bateu.
Abri a porta lentamente. Parecia que ele não tinha dormido há dias, suja, mais magro do que eu lembrava, camisa enrugada como se ele a puxasse do chão. Mãe, disse ele, a voz rachou. Posso entrar? Eu não respondi, apenas me afastou. Ele entrou e ficou no meio da sala como se não soubesse o que fazer com seu corpo. Por um longo tempo, nenhum de nós falou. Finalmente, ele quebrou. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Para nós? Eu quase ri. Nós? Como se houvesse um nós em anos. Sentei-me na poltrona em frente a ele, calma, composta. Não estou fazendo nada com você, Ethan. Estou fazendo algo por mim. Sua mandíbula apertou. Você está vendendo a casa. Minha casa. Eu cresci lá. E você deu isso, eu disse, minha voz baixa. Você deixou sua esposa me transformar em sua empregada. Você assistiu isso acontecer. Você riu. Você nunca se desculpou. Ele não negou, apenas olhou para o chão. Eu pensei que você estava apenas sendo dramático, ele murmurou. Eu não sabia que te machucou que isso. Eu olhei para ele. Esse é o problema, Ethan. Você nunca se preocupou em saber o que me machucou. Você apenas supôs que eu sempre estaria lá, limpando depois de você, pagando suas contas, acenando com a cabeça enquanto você deixou aquela mulher se afastar de quem eu era. Ele se encolheu. Olivia não é quem eu pensava que ela era. Isso não é novidade para mim. Ele finalmente olhou para mim. Seus olhos estavam vidrados agora. Eu perdi tudo. Eu não pisquei. Não, você deu isso. O silêncio se estendeu entre nós. Estou com saudades, ele sussurrou. Eu me sentei mais reto. Eu criei você, eu disse. Alimentei você, vestiu você, sacrificou por você, e você me deixou ser humilhado na casa que comprei. O lábio dele tremia. Eu pensei que ela estava me ajudando. Pensei que estávamos construindo alguma coisa. Você construiu uma mentira, eu disse. E agora está desmoronando. Ele ficou então, andando da sala. Então é isso? Você apenas se afasta? Levantei-me, fui até a gaveta pela cozinha e puxei o envelope que Ruth me deixou. Eu o segurei em minhas mãos. Vou te dizer uma coisa agora, eu disse. E eu preciso que você ouça. Realmente ouça. Ele assentiu, confuso. Eu entreguei a ele o envelope. Estes são seus registros de nascimento. Leia-os. Ele se sentou, abriu lentamente. Sua testa franziu, depois caiu. Ele leu a carta, os arquivos do hospital, o teste de DNA que Ruth pediu silenciosamente depois de todos esses anos. Ele olhou para mim, olhos arregalados. Isso não pode ser real. Isso é. Você está dizendo que eu não sou seu filho? Estou dizendo que você não nasceu para mim, mas eu o criei como se você fosse. Eu dei a você cada pedaço de mim, mesmo quando você não queria. Ele ficou pálido. Então quem é seu filho de verdade? Eu não respondi. Ele ficou sentado ali, chocado, boca aberta, páginas tremendo em suas mãos. Não sei mais quem eu sou, ele sussurrou. Agora você sabe como eu me senti, eu disse, por anos. Ele não chorou, realmente não. Mas algo nele quebrou. E vi isso acontecer, não com raiva, não com satisfação, apenas paz. Porque eu finalmente disse o que precisava ser dito. Eu o levei até a porta. Ele se virou, os olhos implorando. Podemos consertar isso? Eu conheci o olhar dele. Eu não sei, eu disse, mas não é mais meu trabalho tentar. E eu fechei a porta gentilmente atrás dele, não com despeito, mas com finalidade. Porque pela primeira vez na minha vida, não fui quem a segurava. Levei 3 dias para decidir como eu faria isso. Eu pratiquei a conversa em frente ao espelho, no meu carro, mesmo na fila do supermercado com a mão agarrada em torno de uma cesta de laranjas, sussurrando linhas que eu mal conseguia terminar: eu sou sua mãe. Havia um erro. Você viveu uma vida que não era sua para ser sua. E eu também. Mas nada parecia certo.
Porque como você solta uma verdade como essa na vida de alguém e espera que eles sobrevivam ao impacto? Ainda assim, eu tive que tentar. Juntos, passeamos pelo mercado dos agricultores um dia. Ele riu e pegou um pote de manteiga de maçã. Minha mãe costumava fazer isso todos os outonos. A maneira como ele afirmou que a minha mãe não doeu por algum motivo. Ele tinha uma mãe e eu tinha um filho que não me viu até que era tarde demais, então parecia natural, aceitável e adequado. Em outras noites, sentei-me sozinho com meu chá e me perguntei se Olivia ainda estava usando suas vestes de seda, se Ita estava dormindo em um colchão ou no chão, e se eles se olhassem e notassem tudo o que haviam desconsiderado anteriormente. Eles não sentiram falta de mim. Eu não consegui ver o que deveríamos ser. Mas esse tipo de dor é uma sombra. Gradualmente desaparece. E à medida que você se ama mais do que adorou a aprovação deles, o orgulho cresce. Antes do fechamento da venda, fiz um passeio final pelo meu antigo bairro para dizer adeus, não para assombrá-lo. Fiz a velha escola de Ethan, o parque onde costumava empurrá-lo em balanços e o supermercado onde eu costumava contar cupons para comprar seu cereal favorito. Eu dei tudo o que tive a uma família que nunca devolveu nada, então deixei tudo ir. Agora eu estava dando a alguém que nunca me chamaria de mãe, mas que ainda me tratou com respeito, bondade e interesse. Você nem sempre precisa ser salvo. Tudo o que você precisa é tranquilo. E eu estava finalmente começando a senti-lo. Recebi o SMS de Ita no início de novembro. Podemos nos encontrar, é tudo o que é necessário. Apenas uma vez. Eu olhei para isso por um tempo. O que se passou desde a última vez que o vi, e a quietude e a distância pareciam mais prementes do que qualquer desacordo que poderíamos ter tido. No entanto, o tom não era acusatório, irado ou desesperado. O som era de submissão. Nós nos encontramos em um pequeno parque nos arredores da cidade, do tipo com uma faixa que enrolou em torno de um lago seco e assentos enferrujados. Eu escolhi a localização porque era livre de fantasmas e neutra em termos de memória. Ele estava sentado em um assento com as mãos apertadas entre os joelhos quando eu cheguei lá. Quando ele olhou para cima, vi brevemente o garoto que ele já havia sido, desajeitado, incerto e buscando orientação. Sentei-me ao lado dele, sendo cauteloso para não me aproximar muito. Ele limpou a garganta. Não estou aqui para pedir nada, disse ele. Sem dizer nada, eu assenti. Eu queria entender. Peguei o envelope de Manila com a carta de Ruth, a papelada e os resultados do DNA da minha mochila mais uma vez. Sem dizer nada, eu dei a ele. Ele o segurou no colo como se tivesse lido 1000 vezes antes, sem abri-lo. In his own words, I did a test of my own, after you informed me. Say me ou Tommy. He gave another nod. E sempre weeks trying to figure out what to do if it recede. And he kept thinking, if was the your son, then what was he? He gave him a serious look at that moment and stated, very quietly, you are my child. But I treated you like you know how you treated me. Ele se encolheu. Com pressa, ele respondeu, não estou pedindo perdão, eu não mereço. Simplificando, você não, eu disse. Mas isso não significa que eu te odeio. Seus olhos estavam brilhando quando ele me virou para me encarar. Então o que isso significa? Isso significa que finalmente me amo mais do que a ideia de você. O silêncio que se seguiu foi muito significativo. Ele abaixou a cabeça. Eu pensei que estava protegendo Olivia, de pé ao lado dela, mas eu estava me escondendo atrás dela, não era? Você a deixou reescrever a história e entregou a caneta a ela. Lentamente, ele assentiu. Eu gostaria de poder desfazer. Você não pode. Por um longo tempo, nos sentamos assim, duas pessoas que moravam juntas, desvendando, no ar frio de novembro. Então ele disse algo que me pegou desprevenido. Espero que ele seja bom para você. Assustado, eu me virei para encará-lo. Era Michael, explicou. Seu filho. Minha garganta apertou cada respiração. Ele é gentil, eu comentei, gentil. Ele deu um pequeno sorriso. Acho que parte disso veio de você então. Nós dois rimos, suavemente, exaustos, não felizes, mas também não com raiva. Quando ele finalmente disse,
eu não quero estar em sua vida, se isso te machucar, mas se houver um lugar para mim, apenas um canto, ele deixou a frase pendurada. Ele não precisou. Eu fiquei lá e olhei para a lagoa. Na superfície, as folhas foram dispersas como cinzas. Quando eu disse, vou pensar sobre isso, ele acenou. Isso é mais do que eu esperava. Coloquei brevemente minha mão no ombro dele quando me virei para ir embora. E lá foi, o último instante, não a resolução, mas a compreensão. Cheguei à conclusão de que isso era suficiente, pois não era mais obrigado a consertá-lo. Nem eu precisava ser reparado. Tudo o que eu queria era liberdade. Eu também estava. Eu era, realmente. Eu sempre senti que a palavra liberdade parece muito grandiosa, como se ela pertence a discursos e desfiles, em vez de algo que pessoas como eu podem realmente experimentar. No entanto, finalmente percebi o que isso significava quando virei a chave na porta da frente da livraria de Michael naquela manhã. Na noite anterior, ele ligou para me dizer que tinha algo para me mostrar. Havia algo fervendo além da superfície de seu tom casual, um peso. Ele estava de pé na parede traseira, onde um sinal de madeira fresco havia sido colocado sobre uma entrada em arco, quando eu entrei. Segundo o cartaz, o próximo capítulo. Eu sorri. O que é isso? Ele me deu uma chave de latão, lisa e polida. Estou estabelecendo uma nova seção com um recanto de café, uma área de leitura confortável e discussões da comunidade. Ele tem que se sentir mais do que uma loja, na minha opinião. Desejava um sentimento de pertencimento. Na minha palma, eu virei a chave. E você quer que eu o abra? Ele me deu um olhar sério. Eu quero que você tivesse. Eu olhei para ele. Sua voz estava quieta enquanto ele continuava. Você dedicou toda a sua vida a alguém. Eles o manusearam como se você fosse pano de fundo ou móveis. No entanto, eu vejo você. Você não precisa me convencer de nada. Você realizou o suficiente. Meus olhos se encheram de lágrimas. Devolvi os piscos. Você não precisa fazer isso, eu disse em voz baixa. Eu sei, disse ele. Inseri a chave na fechadura e movi-me em direção à porta abaixo da placa. A vez foi muito bem. A luz quente entrou pelas grandes janelas. As paredes eram adornadas com prateleiras que eram já parcialmente cheias de memórias e clássicos. Uma pequena mesa com um conjunto de chá, um roqueiro surrado e um tapete no meio. A sala me lembrou um sonho que eu tinha esquecido que tinha. Totalmente desfeito, eu me virei. Michael, eu disse. Ele sorriu. Considere o seu, por tempo que você quiser. Entrei no meio da sala e fiquei imóvel, absorvendo o aroma de papel fresco, madeira e oportunidade. A última página do antigo caderno ainda estava em branco quando eu me sentava no apartamento mais uma vez naquela noite. Eu era uma mulher que deu até desaparecer, escrevi. Então me transformei na mulher que recuperou tudo, não com raiva ou fogo, mas com a verdade, a quietude e um poder que eles nunca antecipavam. Concluí a contribuição no dia seguinte. Uma parte do produto da venda da casa foi diretamente para uma organização sem fins lucrativos que ajuda as mulheres que estão começando de novo, aquelas que, como eu, são rejeitadas, abandonadas e subvalorizadas. Eles telefonaram para expressar sua gratidão, mas eu não precisava disso, porque toda vez que entrei no próximo capítulo e naquela livraria, lembrei-me de quem eu era agora, Margaret Walker, mulher, sobrevivente, criadora de seu próprio final, em vez de uma empregada de Olivia ou a mãe de Ethan. A permissão para começar de novo nunca foi necessária. Apenas uma chave. E eu estava segurando agora. E não abri uma porta para mais ninguém desta vez. O meu foi aberto. Agradeço por você ouvir. Lembre-se de se inscrever e fique à vontade para deixar um comentário com sua história. Sua voz conta.